Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e agradeço em primeiro lugar a Deus e a cada um de vocês por estar me ajudando com este canal. Mas quero pedir a você que hoje assista esse vídeo todinho, não saia enquanto não terminar, porque Deus tem algo tremendo para falar para você. Como é que está andando a sua vida, porque dias difíceis e trabalhosos nós estamos vivendo, mas o Senhor é poderoso. Então compartilhe esse vídeo para as outras pessoas, porque eu quero contar uma história. Eu quero só contar uma história que está aqui neste livro sagrado, lá no livro de Juízes, capítulo de número 6. Eu quero ler aqui alguns versículos com vocês. O capítulo 6, o versículo de número 1, ele diz assim, o número 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 70 anos. Então, o versículo aqui de número 1 diz que os homens tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou eles na mão do inimigo por 7 anos. Mas o versículo aqui, louvado seja Deus, 12, diz que o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Então quem é este homem que esse anjo apareceu? Quem é este homem que tinha um valor perante a Deus? Em quantas pessoas no mundo de hoje nós se encontramos em dificuldade? A pergunta que eu quero falar a você, como é que anda? Eu quero fazer como é que anda a sua vida? Você tem tido paz nessa situação que estamos vivendo? Como é que anda a sua paz? Então eu quero contar essa história. O povo de Deus, eles tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor entregou eles na mão do inimigo por 7 anos. Então era mais ou menos assim que estava a situação. Nem o que eles plantavam, eles tinham direito de comer. Hoje não está muito diferente, porque as secas elas têm alastado a terra. Eu mesmo estou aqui em um lugar onde o povo é todo esperando a chuva para plantar, e essa chuva não aparece. Mas eu não quero sair desse texto, nem do contexto desta palavra de Juízes, que ali a situação daquele povo, ele estava difícil. Mas nós não podemos esquecer também a época que nós estamos passando. Mas aqui o povo plantava, o povo regava a terra, mas quando chegava a época da colheita, a época do trigo, ali o inimigo vinha e saqueava os celeiros e levava toda a colheita. Na época de hoje, quem é que está saqueando o seu dinheiro? Quem é que está saqueando a sua colheita? Hoje nós vemos aí que tudo que o homem faz é para comprar remédio, é para se consultar, é uma população quase toda doente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas aqui no texto diz que o anjo apareceu a um homem que não tinha se conformado com aquela situação, um homem que não tinha deixado de lutar. Esse homem chamava Gedeão, era um homem da baixa estima, ele não tinha uma estima alta, ele não tinha mais praticamente esperança, é um homem que só esperava o pior, mas mesmo assim, ele
ele não tinha deixado de lutar. Então não deixe de lutar, faça como Gedeão, mesmo você olhando de um lado para outro, não enxergando a saída, mas faça como Gedeão, não deixe de lutar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a estratégia desse homem, esse homem ele dizia, porque ele disse aqui para o anjo, esse homem dizia que ele era da família mais pobre de Manassés, ele era o menor dos homens. Então, mas lá no céu tinha um Deus que olhava para aquele homem, tinha um Deus que olhava para o interesse que aquele homem tinha de livrar a comida da sua família, de o proteger. Então todos que conhecem o texto sabem que Gedeão pegava o trigo e levava para o lagar. O lagar é onde faz o vinho da uva, é onde exprimia a uva. Então ora, o inimigo quando chegava, que procurava o trigo, não tinha o trigo lá, porque ele estava era no lagar. Estratégia que ele fazia para proteger a comida da sua família. Louvado seja Deus. Mas enquanto ele fazia aquilo, aquele sofrimento, vendo qualquer hora o seu inimigo chegar, mas no céu havia um Deus que estava orando. Aí de repente aqui o texto diz no versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Então ele tinha um valor, você também tem um valor. Ei mulher, você tem um valor. Ei homem, você tem um valor. Eu quero dizer aos papais, os papais, vocês têm um valor. Eu quero dizer às mamães, vocês têm um valor. Eu quero dizer para os filhos, vocês têm um valor. Não desiste de lutar, não desiste de crer que em meio à sua luta, você vai estar aqui na luta, mas lá em cima tem um que tem controle de tudo, um que tem poder para tudo, um que tem o poder de realizar o impossível na sua vida. Louvado seja Deus, porque ele não é filho do homem para que prometa e não faça, nem muito menos o homem. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então aqui quando Gedeão olha para um lado, ele vê aquele anjo, parecia uma piada, mas não era não. Sempre Deus fez isso na humanidade. Se nós for lá para Zacarias, nós vamos ver. Se nós for lá para os pastores que estavam pastoreando na noite, ali já estava praticamente sem esperança. Quando ele viu anjos voando no céu, a festa mais maravilhosa. Conhecemos Ana, conhecemos Simeão. Há quantos anos aquele povo orava, servia a Deus, mas o Espírito Santo disse para Simeão que ele não morreria antes que ele visse o Salvador. Ele mesmo apresentou a Jesus Cristo. Jesus tem te dado livramento também, tem dado livramento à sua família. Então não desista de crer. Por isso que eu pergunto, como é que está a sua paz? Porque coisa difícil é se manter uma paz, aonde aqueles que não têm paz, eles tiram a sua própria paz, porque isso é que é a verdade. Eu preguei ontem aqui à noite na igreja, eu dizendo, aqueles que não querem negócio com Deus, eles tiram a sua paz. Então quantas pessoas tem tirado a sua paz? A necessidade tira a sua paz, as enfermidades tiram a sua paz, as enfermidades do ente querido tiram a sua paz. Gedeão estava aqui desanimado, mas ele não tinha deixado de lutar.
é aquela pessoa que eu digo desanimado, mas não vencido, vencido e não derrotado, mas se tiver derrotado, ainda há esperança, porque esse livro sagrado diz que se a árvore for cortado, a raiz estiver na terra seca, ao cheiro das águas, ela brotará, ela reverdecerá, e ela dará uma folhagem, e dará um fruto novo. Então não desista, que para tudo Deus tem uma saída. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós voltamos aqui para o texto aqui. Mas Gedeão lhe respondeu: veja o que é você estar numa situação, você buscar paz. Quantas pessoas estão buscando a paz em tantos outros objetos, buscando a paz em tantas coisas, e ela não pode trazer. Mas veja aqui, quando o anjo chega para Gedeão e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. O que importa é isso, o que importa é o Senhor ser contigo. Aí o versículo 13, mas Gedeão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir da terra do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então Gedeão aqui, quando o anjo diz: o Senhor é contigo, homem valoroso, Gedeão já fazia reclamação, porque é difícil às vezes entender. Às vezes você olha, aí diz: eu não fiz nada para estar numa situação dessa, o culpado é A, o culpado é B. Mas olha, é verdade mesmo. As pessoas que não têm paz, elas tiram a sua paz. A consequência, ela vem para a pessoa. Veja o que Saul fez. Josué tinha feito uma aliança com os gibeonitas. Então Saul pegou, quebrou essa aliança muito tempo depois. Depois de muito tempo, quando o rei Davi assumiu o reinado, ali os louvado seja Deus, os gibeonitas, eles exigiram de Davi 7 homens para que viesse ser enforcado. Ali quer dizer que uma coisa que foi feita no passado, e ele supriu o efeito no futuro. É verdade sim, as coisas, a vida de alguém, o que alguém faz, pode tirar a sua paz, pode tirar a minha paz. Então Gedeão era um homem desanimado, mas ele poderia estar desanimado do jeito que ele tivesse, mas o Senhor era com ele. O Senhor tinha um projeto na vida dele. Ei, tu pode até estar desanimado, mas Deus está no projeto, Ele está na tua vida. Isso aqui é Bíblia. As pessoas esperam que outros entrem na plataforma e vai desvedar não sei o que. Isso aqui está desvedado. Vamos para o versículo de número 14. E então o Senhor olhou para ele e disse, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos inimigos. Porventura não te enviei eu? Tá vendo? Deus vai dizer assim, ele achando que ele era o pior dos homens, ele achando que ele era o homem mais fraco, o homem da família mais pobre, mas o Senhor diz assim: ei, eu te enviei, esta obra é contigo. Então se estás reclamando, vai e livra tu mesmo, toma posse da vitória. O que é que tu ainda estás fazendo? Estás orando, estás se consagrando, crê que vai acontecer o impossível nesse negócio, nesse mistério. O possível tu faz, o possível eu faço, mas o impossível é só Deus que faz. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Mas aqui no versículo 15,
E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Ele ainda não tinha entendido. Nós somos assim, você é assim. Deus é falando e você não consegue entender. É Deus falando e nós não conseguimos entender. O Senhor já tinha dito: homem valoroso, o Senhor é contigo. Diz: vai na tua força, eu te escolhi, eu te alistei. Mas ele ainda está respondendo com o ai. Sempre o homem é desse jeito. Você lembra daquele homem que havia quantos anos ali no tanque de Betesda? Você lembra? Quando Jesus chegou para ele, 38 anos que aquele homem estava naquela situação. Jesus chegou para ele e disse: tu queres ficar curado? O que foi que ele disse para Jesus? Olha, não tem quem me coloque lá. Mas Jesus não perguntou se ele queria ir para o tanque, não. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Então é o que ele te pergunta hoje. Ele pergunta hoje: tu acredita? Tu acredita? Tem pessoas que estão reclamando, pessoas que estão só falando, mas é contigo o mistério. É contigo mesmo. Levanta-te e crê que o Senhor é contigo, que Ele vai te dar vitória. Louvado seja Deus. Mas o texto continua dizendo assim: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás ao inimigo como se fosse um só homem. Ele disse: Gedeão, essa luta ela pode ser muito grande para você só, mas eu sou contigo. Essa multidão de dificuldade, ela era muito se fosse para você sozinho, mas com o Senhor na sua vida é só como uma simples dificuldade. Você compreende isso? Você consegue entender? Então, Gedeão só apresentava o ai, só a dificuldade, como você também apresenta, porque nós sabemos que a luta é difícil, a situação é apertada, mas Deus está dizendo que Ele ajuda, Deus está dizendo que Ele é com a gente. É o que eu tenho pregado, as dificuldades estão aí, mas nós não estamos só. Nós temos um Pai, nós não somos bastados não. Nós temos um Pai, e esse Pai, Ele não é só poderoso, Ele é super poderoso. Ah, pastor, mas a minha luta é tão grande. Eu sei sim. Pastor, o inimigo tem arrebentado, eu sei que ele faz isso mesmo, mas Jesus, ele é poderoso. Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então ele tem poder para lhe dar vitória. Só que tem pessoas que estão buscando a paz em outro lugar. Tem pessoas que estão buscando paz em amuleto, em alguma coisa. Tem pessoa que não tem paz porque não tem um transporte. Aí quando ela arruma um transporte, ela perde a paz porque tem que abastecer. Diz: para onde eu vou agora? Eu tenho que ter dinheiro. Então reclama de outra maneira. Então a pessoa não tem paz porque falta uma moradia, uma casa. Quando ela tem uma casa, ela reclama de tudo que tem que gastar naquela casa. Nós seres humanos somos desse jeito. Sabe por quê? Porque a nossa paz não está em coisa. A nossa paz está no Deus Todo-Poderoso. Eu costumo dizer: se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você tirar uma planta da terra, ela morre. Se afastar de Deus, morre também. Nós necessitamos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o versículo aqui, glória a Deus, de número 17, e ele disse:
Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. Rogo-te que daqui não te aparte, até que eu volte e traga o meu presente. Então Gedeão, ele já estava mais animado, tomando uma decisão, mas queria ter uma prova, que era Deus mesmo que falava. Quantas pessoas hoje estão, vamos dizer, metido em uma furada, em uma luta grande, porque disseram que era Deus que tinha falado e não tinha sido. Quando eu vou examinar esse texto de Gedeão, eu vejo naquela época a necessidade que havia de Gedeão ter certeza que era Deus que estava indo com ele neste negócio. E hoje pessoas estão esperando só que alguém fale e diga: Deus mandou eu te dizer isso. Se foi Deus que mandou dizer, o negócio vai acontecer. Agora, se não for, tem muitas pessoas hoje doentes, deprimidas, afastadas, porque disseram que Deus tinha mandado dizer isso e Deus não tinha mandado. Eu estou aqui com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. Você pode ler Juízes capítulo de número 6, que você vai entender essa história. Então aqui um homem estava, Gedeão ele estava, que não tinha mais o que fazer, mas ele ainda estava fazendo alguma coisa. Ele estava tirando, escondendo a comida dos seus filhos, da sua família. Ele estava defendendo. Então Deus usou ele para livrar. Você quer que Deus lhe use nessa batalha? Pois defenda, não ataque, não fale mal, não murmure, defenda. Que hoje o inimigo tem usado é um para brigar contra os outros. Nós somos um corpo. Se tua mão for brigar, eu lutei com a situação de uma pessoa que tinha uma enfermidade, que ela se esmurrava ela mesma, ela arrancava os pedaços dela mesma. Tu imagina se a tua mão é contra tu mesmo, ter que viver uma pessoa segurando na tua mão. Imagine se essa mão for contra o meu rosto, se essa for, não vai dar certo. Assim é o corpo de Cristo. Um é boca de Deus, outro é mão, outro é olho, outro, tá entendendo? Outro é pé. O importante é que somos do mesmo corpo. Então quando alguém lhe procurar, lhe convidar para falar mal de alguém, diga: vamos orar, vamos se reunir aqui orar. A minha casa ninguém me visita, minha casa não vive cheia de gente só por uma coisa, porque se aparecer na minha casa, nós vamos orar. Na minha casa ora quando levanta, na minha casa ora para comer, agradece depois de comer, ora quando vai sair, ora quando vai dormir, ora quando acorda de novo. Casa que se ora não tem muito lugar para fuxico, porque enquanto alguém quer contar um fuxico, vamos fazer aqui uma oração. Faça isso também, que Deus vai lhe dar vitória. Não desista, porque a situação está certa, pastor, eu entendo. É uma coisa que dá até pavor, é uma coisa que parece que está tudo investido, mas só parece. Mas Deus, ele é o Senhor de paz. Eu quero contar aqui uma história de um homem, como eu não vou dizer nome, eu vou contar uma história de uma pessoa que saiu, uma pessoa muito sábia, muito culta. Ela foi para uma pracinha, o clarear do dia, buscar o símbolo de uma paz, símbolo da paz. Chegou lá, ele viu aquele monte de pombos, aquele rebanho, aquela quantidade imensa descer na pracinha cedinho. E ele começou a olhar que naqueles pombos estava uma pombinha bem branquinha. E ali ele começou a olhar com a prancheta e um lápis e disse: só pode ser ela. Só pode ser ela o símbolo da paz. E ali ele tentou pegar ela, ligeiro ela voou. Ele ficou triste,
Pouco tempo ela chegou de novo e o sol já foi, o dia clareando mesmo, normal, era bem cedinho. E o povo foram começando a andar na pracinha. E ele ali pelejando para pegar aquela pomba, porque dizia, se eu pegar ela, eu terei paz. Ela será o símbolo da minha paz. Mas aí de repentemente aquela pombinha voou e não voltou mais. Aí ele disse, a paz ela é assim, a gente coloca a mão bem pertinho dela, mas nunca teremos ela, nunca teremos paz. Tem hora que parece que está tudo em paz, né? E depois desmantela de repente. Então ele foi para casa triste. Por isso que eu lhe digo, não busque a sua paz em amuleto, não busque a sua paz em simpatia, busque a sua paz em Deus, porque Ele lhe dará paz em qualquer situação que você tiver. Gedeão, ele não tinha paz. Gedeão não tinha paz porque ele duvidava do Senhor. Ele duvidava do Senhor, Gedeão. Muitas coisas tinham acontecido, ele ficava só perguntando, cadê o Senhor? O que o Senhor tinha feito, tinha livrado aquele povo, o que os pais contavam. Mas ali mesmo assim ele estava lutando, não tinha deixado de lutar, então não deixe também. Gedeão, ele descobriu que o Senhor é paz, louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Ele precisou descobrir, depois de todas as lutas deles, vamos ver aqui, ó, glória a Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 20, porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e pões, e o asmo, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe caldo, e assim fez. Então aqui Gedeão, ele estava fazendo um sacrifício para Deus, para provar se era Deus mesmo. Todos conhecem a história, por vídeo não ficar muito longo, você lê lá Juízes capítulo de número 6, versículo ali do 1 em diante, você vai ler, ver essa história, uma história maravilhosa, que Deus deu a vitória a este homem com 300 homens. Todos conhecem a história dos 300 homens de Gedeão. Gedeão formou um exército medonho, mas Deus disse, Gedeão é muita gente, eles vão achar que é eles mesmos que vão vencer essa batalha. Bota em prova. Gedeão botou covarde, medroso, não vá à guerra, voltou meu irmão, só a misericórdia, ficou 12.000, ele botou para beber água, fez prova, ficou 300, mas foi com esses 300 que Deus deu vitória a Gedeão. Vai ser com as ferramentas que ele colocará na tua mão, ou já colocou, que tu vai ter vitória. Se tu está orando, é na oração que tu vai ter vitória. Se tu estás se consagrando, é na consagração que tu vai ter vitória. Então não desista, o Senhor é paz, e Ele colocará paz dentro do seu coração, no nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, faça chegar a mais pessoas, no nome de Jesus, amém.